ao vivo. Então aqui é Raíssa. Aí. Olá, Olá, boa noite, Renan. Tudo bem? Quanto boa noite. tempo, né? Quanto tempo? Maravilha. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô. Ótimo, que bom. Maravilha. Então, 7h30, uma pontualidade, né? Podemos começar Verdade? então o nosso programa. Fico muito feliz pelo aceite do seu convite. Para a gente relembrar, né, os nossos velhos tempos, né? Então, Sim. acho que não teria, né, uma participante melhor para me representar. Então, como é o nosso programa de estreia, eu vou falar um pouco do nosso programa, dos nossos objetivos, né? E depois a gente começa o nosso bate-papo, né? Claro. Então, eu sou o Dr. Renan Honda, sou ortopedista da Clínica IoT, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia de Caraguatatuba. E a gente teve essa ideia, né, de criar lives, né, periódicas para a gente estar conectando diversas especialidades, trazendo um foco, né, de temas relevantes da atualidade e também ter, né, essa oportunidade de ter essa conexão, né, com os pacientes, né, de ter um espaço de pacientes, seguidores, de ter um espaço para a gente estar debatendo, conversando, né, trazendo, né, ao público aqui esses diversos assuntos. Então, eu estou aqui, né, com a psicóloga Raíssa Lobato. Então, fico muito feliz, né, pelo aceite do seu convite. A Raíssa é uma profissional excelente, né, que eu sou suspeito para falar, que ela já me acompanhou já há alguns anos. Eu aprendi muito com ela, muita coisa mudou na minha vida, né, de todos os acompanhamentos, todos os aprendizados, muitas coisas que eu coloco em prática hoje, em todos os meios da minha vida, né, foi por conta dela. Então, como eu disse, é uma pessoa ideal para estar me representando nessa primeira live. Então vai ser o escopo, né, o molde das lives, né, vai ser bastante simples. A gente vai cada live um corpo clínico, né, da IoT vai convidar, né, um profissional de alguma área. A gente vai trazer algum tema, algum assunto, né, relevante. Vamos conversar, debater, vai ser uma coisa, né, bem, né, aberta, leve, né? Em torno ali de uns 40 minutos. Depois a gente vai deixar um espaço para a gente estar respondendo algumas perguntas, para a gente estar conversando, né, com o público, com os nossos seguidores. E depois, né, um encerramento, né? Então, a minha história, né, com a Raíssa vem lá de 2017, quando eu estava na faculdade, né, quando eu praticava esporte e queria buscar, né, um rendimento a mais, né? E, felizmente, né, tive o encontro com a Raíssa. Então, a Raíssa é uma profissional super competente, que busca, né, a todo momento, né, o aperfeiçoamento da sua profissão. Né, como eu disse, estou muito feliz, né, de tê-la aqui conosco. Então, eu queria, primeiro, Raíssa, que você se apresentasse, né, que você falasse, né, um pouco, né, da sua experiência, um pouco da sua formação, né, para o pessoal estar te conhecendo aí. Uhum. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Renan pelo convite, né, Renan? Foram tantos anos, né, acompanhando você desde atleta da medicina, hoje você é um grande médico aí, respeitado aí nesse novo projeto aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, como todos os outros que você já teve a oportunidade de vivenciar. Então, para mim é uma honra estar aqui e falar sobre saúde mental, né? Comentar aí algumas temáticas que a gente vai trabalhar aí ao longo da live, né? Bom, como o Renan disse, eu sou psicóloga, né? Sou especialista em psicologia do esporte, em terapia cognitivo-comportamental, sou mestre em psicologia do desporto pela Universidade do Porto,
e eu atuo desde 2012 na área, né, de psicologia do esporte e psicologia clínica, atendendo atletas, atendendo desde atletas recreativos, né, até atletas de alto rendimento, né, atletas de categoria de base e também, mais no viés clínico, atendendo a população em geral, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, falar dessa temática tão importante, nesse mês importante em que a gente fala bastante sobre a importância da saúde mental, dos cuidados com a saúde mental, né? Então, mais uma vez agradeço. Ótimo. Então, Raíssa, queria estar iniciando o nosso bate-papo, né? Te perguntando então, quais são os principais desafios emocionais que você vê na sua prática, né, com os atletas? Bom, a gente poderia elencar vários, mas se eu pudesse resumir todos em um só, eu acho que está muito relacionado à questão da regulação emocional dos atletas, os atletas conhecerem as suas emoções, saber como nomeá-las, saber como identificá-las, como trabalhar elas a favor deles, né? Eu acredito que esse é um desafio inicial. Então, toda vez que eu vou iniciar um processo de acompanhamento psicológico com um atleta, primeiro eu vou tentar entender, né, o nível de autoconhecimento dele, o quanto que ele, o nível de autopercepção dele, o quanto que ele realmente já teve em contato com questões emocionais e como que ele lidou com elas, né? Então eu acho que se eu pudesse resumir em uma palavra só, seria regulação emocional, né? Que é a capacidade que a pessoa tem de regular suas emoções de um modo que essas emoções não vão atrapalhar nem o rendimento, nem o bem-estar, né? Seja um atleta de alto rendimento ou um atleta recreativo, né? Que pratica o esporte, mas para qualidade de vida, para a saúde, né? Ele conseguir regular as emoções pensando que o esporte em si é muito dinâmico, então é natural que apareçam emoções e emoções intensificadas, né? Então, acho que esse poderia ser um desafio para a gente iniciar, né? Ótimo. Você resumiu, de uma forma excelente. A regulação de emoção, né, é algo assim, crucial, né, num atleta, né? Porque às vezes ele se prepara, às vezes ele faz, né, academia, ele faz nutrição, ele às vezes tem uma lesão, ele faz uma fisioterapia, e assim, às vezes ele acha que isso que vai levar ele ao topo, né? Mas aí ele tem um problema familiar, ele tem um problema com relacionamento, tem um problema financeiro, e aí ele acaba esquecendo que isso interfere totalmente, né, no seu desempenho. Então, isso é algo que, né, assim, ainda é pouco falado, né, essa regulação emocional, como você disse, né? Então, acho que você resumiu, assim, poucas palavras, um grande desafio, né, dos atletas. E em relação a isso do rendimento, né, a gente tem muita pressão por conta disso, né? Como você vê, como os atletas te procuram falando sobre, né, essa relação entre pressão e rendimento? Uhum. Essa pergunta é muito interessante, Renan, porque assim, é legal a gente ver a diferença de um atleta de categoria de base para um atleta de alto rendimento. Atleta de categoria de base, em muitos momentos, ele se assusta com a pressão, ele acha que a pressão vai atrapalhar ele muitas vezes não sabe como lidar com a pressão. E quando a gente está falando de um atleta de alto rendimento, por conta da trajetória, principalmente um atleta que chegou no nível mais internacional, ele já está um pouco mais habituado com a pressão e sabe extrair o melhor dela, né? Então, a pressão ela é inerente ao esporte, né? Ela sempre vai existir. Então, um atleta ele não tem a intenção, quando ele começa a praticar uma modalidade e quer se tornar um atleta profissional, de participar de competições pequenas ou de ficar a um nível, digamos assim, mais regional. Ele quer sempre, vai ambicionar o nacional, o internacional e etc, né? E então, quando a gente muda essa perspectiva, né, faz um processo de reestruturação cognitiva com o atleta, para ele entender que a pressão, ela pode ser uma grande aliada dele, ou seja, ele vai encarar aquilo de uma maneira diferente, ele vai gostar da pressão
porque existe até muitos atletas que, quando eles conseguem trabalhar essa mentalidade, né, de utilizar a pressão a seu favor, eles vão e quebram recordes, eles vão e sentem prazer naqueles momentos mais desafiadores. Então, um atleta de ponta, é normal você conversar com ele e ele falar que adora jogar um clássico, que adora participar de uns Jogos Olímpicos, que, enfim, isso é muita pressão. Pensa, os Jogos Olímpicos são 4 anos só dedicados àquele momento em si, né? E sem dizer toda a carreira do atleta, né? Toda a vida dele que ele se dedicou para chegar naquele momento. Então, a pressão, ela precisa ser ressignificada pelo atleta de um modo em que ele vai gostar daquilo. E a psicologia do esporte tem muitas ferramentas para quê? Para empoderar esse atleta de um modo que, na situação de pressão, ele se sinta preparado para lidar com aquilo. Perfeito. E tem uma frase, né, que foi falada, né, ultimamente, né, que você deve ter visto também, né, que é a pressão é um privilégio, né? Exato. Então, resume isso que você falou, né? A Ideia. pressão é inerente à busca do rendimento, né? Então, quanto mais você entender, quanto mais você, né, torná-la mais amigável, né, mais no caminho, né, do rendimento você vai, né, tá percorrendo de uma maneira mais favorável, né? Exatamente. E uma outra coisa também que vem junto com a pressão, né, é o que? É a frustração, né? Então, né, por muitas vezes, né, você se coloca numa pressão, às vezes, né, por algumas falhas, você não atinge seu objetivo, não atinge seu rendimento, e aí vem a frustração. Você vê muito isso na sua prática, muitos atletas te procuram falando disso, de frustração. Sim, com certeza, né? Porque pensa, é todo um investimento, todo um esforço e cria-se uma expectativa para que tenha um bom desempenho, né? Então a frustração ela pode vir depois de um jogo que não correu muito bem, ela pode vir quando um atleta é cortado de uma convocação, ela pode vir num momento em que o atleta estava super bem e de repente se lesiona. Então, é uma das emoções que a gente vai ver muito presente numa trajetória de um atleta. É impossível você ver um atleta que nunca se sentiu frustrado em determinados momentos, né? Quando falha um lance, enfim, quando as coisas que ele havia planejado não correram da forma como ele esperava, né? E trabalhar a frustração também envolve um processo de regulação emocional. Como que eu vou lidar com isso, né? Então, por exemplo, agora que eu tenho tido essa oportunidade de estar com a seleção de handball, né? O handball ele é um jogo muito dinâmico, então o atleta tem que se auto-superar constantemente, né? Durante um jogo, o placar vira de uma hora para outra, né? O atleta que ele consegue se auto-superar depois de uma frustração, seja de uma jogada que não deu certo, seja de um momento em que a outra equipe abriu o placar de uma maneira assim desenfreada, ele é um atleta que está mais preparado, né? Então, quando ele consegue lidar com essa frustração de um modo em que ela não vá tomar conta dele, ele está à frente dos demais, né? Então, o grande segredo da regulação emocional é você identificar a emoção, no caso da pergunta, né? Identifiquei a frustração, mas eu não me deixei ser invadido por ela. Então, eu agi para além da minha frustração. Eu fiquei frustrado de errar um chute, porém, eu dei continuidade ao que eu tenho que fazer ali no restante do jogo, né? Não, legal. Na psiquiatria tem um termo também que eu gosto muito, né, que chama sublimação, né? Então é um termo, né, de superação, né? Então sublimação, né, é sair do estado sólido para o gasoso, né? Então você pular uma etapa, né? Então eu acho que isso é uma coisa que tem que estar, né, muito, né, sedimentado, né, na cabeça dos atletas que buscam, né, o alto rendimento, né? Você se superar, quando você tem uma frustração, o jogo é dinâmico, né? Muitos dos jogos não tem espaço para as lamentações, né? Então, assim, você tem que sair de um estado de baixa
né, de frustração para um estado de novo ali de êxtase, um estado de novo ali de uma postura, né, positiva, né? Então, isso é uma habilidade, né, que tem que ser muito bem desenvolvida, né? Sem dúvida. E quando o atleta ele não tem, né, essa informação, né, esse entendimento, né, quais são os sinais de que a pressão passou do limite que você costuma estar passando, né, para ele estar enxergando isso? Quando o atleta, primeiro de tudo, ele tem receio da pressão, ele tem receio do que pode acontecer, e daí entra num processo que a gente chama na psicologia de catastrofização, né? Então, tudo ou nada. Por exemplo, se eu perder esse jogo, a minha carreira vai abaixo. Quando o atleta ele enxerga, né, a pressão de um modo em que isso interfere, por exemplo, na qualidade do sono dele, então ele não um dia antes do jogo ele não consegue dormir bem, não consegue comer bem, ou tem algum tipo de comportamento que está desajustado ali, então ou ele come menos ou come demais, ou dorme menos ou dorme demais, enfim. Quando existe alguma coisa que interfere no equilíbrio, né, o equilíbrio emocional daquele atleta, já é um sinal, né, uma red flag para a gente de que aquela pressão passou do limite e que a gente precisa trabalhar isso. Né? Então, é muito importante a gente ver o que faz com que o atleta saia do normal dele, do convencional. Então, um atleta, imagina que ele está sempre muito bem nos jogos, está sempre bem disposto, está ali sempre confiante, e daí num determinado momento, num determinado campeonato, ele começa a se sentir completamente diferente, sentir que ele não está conseguindo controlar suas emoções, controlar situações, né? Isso são sinais que a gente consegue identificar e trabalhar, né? Não é uma coisa difícil de ser trabalhado, não é uma coisa que é impossível do atleta conseguir gerir, mas é importante que assim que ele identifica alguns desses sinais, tipo, não tô normal, não tô conseguindo estar bem, ou tá perdendo prazer na prática, né, desportiva dele, né? E tudo isso são sinais que estão, ó, o meu equilíbrio não tá no nível ideal, então eu preciso olhar para isso de uma maneira mais atenta, de uma maneira mais cuidadosa, né? Ótimo. Então, pelo que a gente conversou, né, a gente falou, né, sobre a pressão, né, sobre, né, o desempenho, né, coisas que o atleta ele vem com alguma queixa, ele vem com algo querendo, né, buscar para estar trabalhando, para estar melhorando, né. Mas tem momentos também que acontecem coisas que não estão dentro do controle, né, coisas que o atleta ele está sujeito a todo momento, né? Que é a lesão. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco, né? Quais são os impactos psicológicos que alguma lesão, né? Ou leve ou grave, né? Pode estar causando, né, nos pacientes. Bom, primeiro de tudo que a lesão ela é digamos assim, um obstáculo no percurso dele, né? Então sempre vai ser algo que vai atrapalhar algum objetivo que ele tenha, né? Nenhum atleta espera se lesionar. Então, quando a gente recebe, né, um atleta em reabilitação, e eu tenho feito acompanhamento de alguns agora lá na seleção, é muito importante, primeiro de tudo, a gente trabalhar os sentimentos desse atleta relativo à lesão, né? Porque tem a negação, tem a raiva, né? É um luto ali. Por mais que seja uma lesão mais breve, imagina uma lesão que é um pouco mais rápido de você recuperar, sei lá, 2 meses, né? Que é diferente, por exemplo, de um LCA que o atleta às vezes perde uma temporada inteira. Isso vai gerar no atleta muitas emoções e vai gerar um luto. Durante aquele período ele não vai poder treinar, não vai poder participar de jogos, não vai poder participar de algumas competições, enfim. Então, trabalhar isso, ressignificar esse luto num primeiro momento é fundamental para depois a gente começar a trabalhar a reabilitação psicológica, né? Porque pensa,
aquele atleta, ele não esperava que aquilo iria acontecer, né? E de repente ele vai ter que ressignificar tudo aquilo, vai ter que se envolver com o processo de reabilitação esportiva, né? Então, você, como ortopedista, sabe o quanto que é fundamental você ter um paciente, né, um atleta ali que está ativo no processo, né? Que ele consegue responder a tudo aquilo que faz parte do tratamento dele, né? Que ele realmente já aceitou a lesão e aceitou que ele precisa ali participar de um treinamento diferenciado, né? Então, quando eu vou falar com os atletas em reabilitação, eu falo, você também está treinando, mas é um treino diferente. É um treino em que vai exigir outros tipos de competência. E no processo de reabilitação, para mim, como psicóloga, é um momento em que eu mais tenho tempo de trabalhar com o atleta e que ele está mais disponível, porque ele tem esse tempo disponível para fazer as sessões de psicologia, para realmente se abrir, para se olhar, porque ele não vai poder treinar, não vai poder jogar, mas vai ter que fazer fisioterapia, de repente passar por um procedimento cirúrgico, vai ter que ir nas consultas com o médico e vai ter que cuidar de outras competências. Então, também é um momento em que a gente ressignifica e trabalha as competências psicológicas daquele atleta. Então, eu brinco com os atletas que eu falo, é o momento de fazer um recall de muitas coisas, né? E principalmente do psicológico. E agora, na seleção, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar alguns e é muito legal você ver o quanto que esse tempo disponível para trabalhar intensificamente a questão psicológica, né, faz com que o atleta se sinta muito mais empoderado ao retornar, né, ao return to play dele, de um modo em que, às vezes, ele vai voltar um atleta mais maduro, vai voltar um atleta com muito mais cuidado. Às vezes a lesão não foi culpa do atleta, né? Existem N fatores que fazem um atleta se lesionar. Mas o atleta vai voltar muito mais cauteloso, né? Vai de uma certa forma, valorizar mais a preparação física, valorizar mais as sessões de fisioterapia e outras, né? Que, de uma certa forma, fazem com que ele tenha um processo ali de prevenção de futuras lesões, até de recidivas, né? Não, ótimo, excelente isso que você falou. Porque até para se recuperar, a psicologia tem um papel ativo no atleta, né? Então, ele tem diversas técnicas, ele precisa de um acompanhamento para estar voltando voltando melhor, né? E isso explica, né, o fato de muitos atletas terem lesões graves, lesões que, às vezes, até assim, especuladores, mídias, né, colocam ali que ia acabar com a carreira dele, né, e que ele volta e dá a volta por cima, porque é um período que ele consegue, né, fazer exatamente isso que você disse, fazer um recall, fazer, né, um ressignificado de várias coisas, de várias posturas, né, de vários hábitos, ter um tempo de estar trabalhando, né, na parte física também, questões que ele, durante a rotina do dia a dia, dos treinos, de jogos, não poderia ter. Então é muito importante isso, né? Às vezes o atleta se lesiona e acha que é o fim do mundo, acha que acabou, né? Mas, né, nenhum atleta vai passar uma carreira sem ter uma lesão grave, sem ter um momento, né, de pausa nas suas atividades, sem ter esse momento, né, de reflexão, né? Então, ter alguém, um profissional adequado, alguém orientando, alguém passando essas informações na parte mental, né, é muito importante, né? Então, Desculpa, Renan, te cortar. pode falar, pode falar. Sabe uma coisa que também eu acho que é uma mais-valia nesse processo de reabilitação? É quando a gente coloca o atleta em contato com outro atleta que sofreu a mesma lesão, mas já está numa outra fase, que já retornou ao esporte, já está bem, né? Eu acho que primeiro de tudo, a equipe multidisciplinar, ela é fundamental, né? Então, assim, a gente juntos vai conseguir trazer tudo aquilo que vai suportar esse atleta no processo de reabilitação como um todo. Mas eles se comunicarem entre si também é uma mais-valia no processo todo, porque eles vão se entender ali nos sentimentos, nos pensamentos, nos medos que eles tiveram em determinados momentos, e olhar para um outro atleta que passou pelo que ele passou e ver que ele tá bem, que ele voltou super bem, às vezes voltou melhor, é uma coisa que ajuda muito também nesse processo.
Muito, muito. Então, é muito importante isso que a gente conversou, né? O papel, né, da psicologia, né, no retorno, né, das lesões. Porque, né, existem, né, casos e casos, né? Então, tem casos que atletas fazem certinho ali o repouso, a fisioterapia, tudo mais, e não consegue. Parece que, né, falta alguma coisa para estar voltando ao alto nível, né? E como você disse, né? É uma multidisciplinaridade que precisa assim, preencher todos os requisitos para É, chegar, né, num sucesso, né? Então a parte mental, né, é muito importante. Como você mesmo disse, às vezes esse tempo de pausa ali dos treinos, dos jogos, das competições, é o momento ideal para estar fazendo diversas ressignificações, né? sim, Eu acho que um grande exemplo, né, de lesão grave e de retorno do esporte com sucesso é o Ronaldo Fenômeno, né? Então ele verdade. teve, né, uma lesão grave, tendão patelar, passou por cirurgias, meses de recuperação, né? E tenho certeza que ali, né, muito da cabeça dele foi trabalhada, né? Muitos ressignificados, muita vontade, né, de estar realmente ali dando a volta por cima, né, atingindo ali os objetivos dele, né? Então, né, é um tema muito importante, né? É. E aí, falando disso, né, no retorno, né, de lesões, né, e quando o atleta ele tem, assim, digamos, insegurança para estar retornando por conta da lesão, como que você, né, aborda isso? Geralmente tem alguns testes que a gente consegue, né, aplicar, questionários, para a gente também ir monitorando isso, mas o retorno, ele não acontece, por exemplo, uma semana antes, pelo menos no aspecto psicológico, a gente começa a trabalhar o retorno muito antes. Então, por exemplo, eu estou acompanhando um atleta que está no meio para o final do LCA. Então a gente já está começando a trabalhar o return to play através da visualização, através dos treinos mesmo que ele tem feito já em quadro, mesmo que em sozinho, e para ele já ir se acostumando com essa ideia de que daqui a pouco ele já está com a equipe toda, daqui a pouco ele já está disputando a liga que ele faz parte, etc. E assim a gente faz uma transição gradual, né? Assim a gente consegue diminuir esses sentimentos de medo, de insegurança. E óbvio, né? A própria sessão de psicoterapia ajuda com que o atleta fale sobre isso, com que a gente identifique qual é o maior medo que ele tem, qual é a maior insegurança que ele tem, e a gente consiga desconstruir isso, né? Então, a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem uma técnica que a gente chama de questionamento socrático, né? Que é uma técnica clássica, né? Todo psicólogo que segue a terapia cognitiva utiliza, que é quando você começa a fazer um debate com o atleta e ir enfraquecendo esses pensamentos, essas crenças que estão relacionadas ao medo, à insegurança, à ideia de que o retorno não vai correr bem, ou coisas nesse sentido. E em relação às lesões ainda, tem muitas lesões, né, que são traumáticas, né? As lesões que são pelo esporte de contato, lesões que são, assim, fatalidades, né? Mas também pode ter lesões que acontecem por conta de esgotamento mental, por conta do excesso de cobrança, por conta do atleta ter muita ansiedade, não conseguir dormir, não conseguir descansar em períodos, né, de competição, né? Quais são, assim, esses sinais precoces assim de esgotamento mental? Bom, é muito interessante essa questão. Eu até gosto de trazer, né, de relembrar a Simone Biles nos Jogos Olímpicos, quando ela desistiu de dar continuidade na participação dela por questões de saúde mental, reconhecendo que ela estava com vários sinais de esgotamento mental, né? Então, um deles, né, geralmente a pessoa começa a perder o prazer pela modalidade, ou não ver sentido em tanto esforço, tanta dedicação para um objetivo específico. A perda de sentido talvez seja uma das coisas mais assim gritantes, quando ela começa a questionar
do tipo, nossa, será que vale a pena tudo isso que eu faço? Será que realmente é isso que eu quero? Enfim, a pessoa começa também a ter alguns sintomas depressivos, né? Então, às vezes, a tristeza, a confusão, às vezes também interfere na qualidade do sono. Pode até conseguir dormir, mas não é um sono reparador. Isso é um sinal muito clássico de esgotamento mental. Pode ter insônia, pode ter hipersonia ou querer dormir demais. Então, num dia de folga, essa pessoa querer dormir muito, né? Não é comum isso, né? Pode afetar os hábitos alimentares dessa pessoa. E a questão da ansiedade, então, ela se ver uma pessoa muito mais ansiosa do que ela estava acostumada a ser, a tristeza, como eu falei anteriormente, às vezes até entra num processo de raiva, né? A pessoa está tão esgotada que ela fica, né, sem muito, com dificuldade de controlar a raiva, né? Sem muita paciência para as pessoas, para as situações, né? E acaba tendo problemas de relacionamento, né? Então começa a brigar, seja com colegas de equipe, seja com o treinador, seja em casa, né? Com o marido, com a esposa, enfim. Então são vários sinais de esgotamento, né? E que no primeiro deles já é importante que a gente comece, né? A atuar ali, né? E óbvio que tem a questão do rendimento também, né? Então, quando existe uma queda muito brusca de rendimento, a gente pode, às vezes, investigar ali um excesso de treino, um excesso de participação, né, daquela pessoa ali em muitos compromissos, né? Então, é muito comum a gente ver isso quando a gente vê um atleta de alto rendimento, um atleta de ponta, né? Então, às vezes ele tem questões com o patrocinador, ou seja, a vida dele fora também é uma vida que exige muito dele performance, né? Então, tudo isso são sinais de esgotamento mental. Fazendo, né, um link para esse tema, você trabalhou comigo, né, em duas fases da minha vida, né? Eu, né, atleta, eu, né, universitário, né, no meu último ano, quando eu treinava, e quando eu comecei a minha carreira, né, quando eu comecei minha carreira profissional, né, no início da minha residência, né, de ortopedia, né? E uma coisa que, assim, ficou muito marcante para mim foi o quê? Que eu trabalhava muito, né? Eu É trabalhava mesmo. muito, e assim, eu trabalhava muito, só que eu me sentia bem, né? Não era assim, um sacrifício para mim. E você sempre fazia medidas, né, para eu refletir sobre isso, né? Para eu tirar o pé ali, para eu relaxar mais, eu trabalhar menos, buscar mais lazer, né? Então, só assim, mais tarde que eu fui perceber que era exatamente isso que você estava fazendo comigo, né? Você estava trabalhando numa prevenção para que eu não chegasse nesse ponto, né? De um esgotamento mental, para que eu não perdesse todo ali o meu gosto pela profissão do início, toda a minha empolgação, né? Então, eu achava assim muito curioso isso, né? Eu até me sentia bem, né? Assim, eu relatava minha vida para você, e você falava assim, não, ó, descansa um pouco mais, ó, não pega esse plantão, não. Ó, você está viajando muito, você está dirigindo muito, né? Então, eu só fui, né, ter maturidade, né? Mais para frente, né? Disso, né? Que você estava trabalhando comigo exatamente isso, né? É um assunto que, nossa, né? Atrás de 2017 era pouco falado. E hoje a gente vê como tá em alta, né? Isso, né? De esgotamento mental, né? O burnout, né? Que né? Não só no esporte, né? Mas em profissões, né? Tá muito relacionado a isso, né? Sim, você sabe, Renan, que é até interessante isso que você está falando, porque tem um modelo dentro da psicologia que se chama modelo do estresse crônico moderado. E ele vem de uma pesquisa, né, de laboratório com ratinhos, e depois, obviamente, que isso se expandiu para a gente conseguir identificar isso em humanos. Que o que acontecia, né? Colocava ali o ratinho e ele sempre
todos os dias ele tinha um estímulo ali na patinha dele que ele ficava ali arranhando. Só que era todos os dias ele fazia a mesma coisa, até que chega num determinado momento, ele tá com uma ferida enorme. E o que que esse modelo do estresse crônico moderado traz para a gente na psicologia, para a gente olhar mais num viés clínico, né? Aquela pessoa que tem um estresse, que ele é moderado, então, sei lá, você saía de um plantão um pouco cansado, né? Tinha que dirigir, sei lá, 3 horas. Ah, um estresse moderado. Você não estava super estressado, mas você estava cansado e ainda tinha que encarar uma estrada, né? Só que isso acontecia uma vez, duas, três, ou seja, se tornava quase que crônico, quase diariamente era isso. Isso lá na frente é uma das coisas que acaba causando a depressão, né? Desencadeando numa depressão. Por quê? No início, assim, quando você olha uma vez só, mas eu só fiz isso uma vez vai ser inofensivo, igual o ratinho lá do modelo do laboratório, uma vez que ele fizesse assim na patinha, não ia acontecer nada. O problema é isso ser persistente. E aí faz com que a pessoa acaba desenvolvendo uma depressão. E quando vem a depressão, vem num formato de aquilo que você sentia tanto prazer, que você amava fazer, de repente não faz tanto sentido mais. Você começa a se isolar socialmente, enfim. Então, por isso que era sempre essa coisa de você conseguir também encontrar formas de recarregar a sua energia para além do trabalho, né? E no caso dos atletas, para além do esporte, né? Porque é fundamental, porque até aquilo que você ama muito, ou seja, o atleta que ama muito o que faz, é super engajado na modalidade dele, se ele não consegue ter formas de se recuperar, né, recursos para se recuperar, seja sair com os amigos, estar com a família, ter um hobby, isso pode virar um estresse crônico moderado e acabar trazendo ali de bandeja uma depressão. Exatamente. E Raíssa, queria que você falasse agora pra gente um pouco de estratégias de equilíbrio de treino, vida pessoal e descanso. Uhum. Muito interessante, né? Eu acho que uma delas é a questão da gestão do tempo, né? O atleta, a gente pode falar desde um atleta de categoria de base, que daí já tem o auxílio, às vezes, do clube, da família, para conseguir gerir o tempo, até um atleta de ponta, né? Um atleta profissional, né? É muito importante você ter tempo para você relaxar, para você descansar. Então, o atleta no dia de folga dele, é legal que ele reserve um tempo para fazer coisas que dão prazer para ele, que fazem com que ele se desligue um pouco de toda a pressão, de toda a rotina que é maçante de todos os atletas, né? Então, assim, o gerir o tempo, eu considero que é uma das ferramentas mais importantes para que um atleta tenha tempo para fazer de tudo, para ele equilibrar vários pratinhos que ele tem na vida dele, porque o processo de identidade do atleta, ele é algo que a gente precisa trabalhar muito também quando a gente faz o acompanhamento psicológico, né? Quem é aquele atleta para além daquela pessoa que veste aquela camisa específica naquele time específico e joga aquela modalidade específica? O que que ele gosta de fazer para além daquilo? Ah, eu gosto às vezes de sei lá, jogar videogame, gosto de tocar violão, gosto de sair com a minha família, gosto de estar com os meus amigos. É importante que ele saiba disso de um modo que ele consiga construir outras coisas para além do esporte. O esporte é o trabalho dele, né? Então, o que que você faz para além do seu trabalho? De que forma que você gere o seu tempo quando você tem folga, quando você sai de um treino, quando você, né, enfim, tem um dia um pouco mais livre ali, para você se conectar com outras coisas para além daquilo, né? Não, ótimo. São tantos temas, né? Nossa, poucos minutos, né? Faltam, né, pra gente Passou muito conversar. rápido. Já estamos chegando nos minutos finais, né? Então, eu queria que você falasse agora pra gente, assim, na prática, né? O que você, assim, em breves minutos, né, você daria, assim, de técnicas
que você gosta ali, né, que você costuma passar para atletas, né, para atingir esse alto rendimento? Uhum. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa identificar os objetivos dele dentro da modalidade, o que que seria esse alto rendimento para ele, né? O momento de vida daquele atleta, o que que ele está passando, né? Então, às vezes, tem sessões que o atleta fala da família dele, a gente não fala nada de esporte, a gente não fala nada da modalidade, né? E ele precisa ali desabafar, né? Então, assim, quando a gente está falando em otimização de desempenho, que daí tem muitas técnicas, né? A gente pode falar da visualização, que é uma das técnicas clássicas da psicologia, né? Então, a visualização é a oportunidade que o atleta tem de treinar a nível mental aquilo que ele faz todos os dias no treino, todos os dias na competição, né? Então, é uma experiência sinestésico-corporal, ou seja, ele vai se imaginar fazendo a modalidade dele. Então, primeiro eu até essa semana eu fiz uma sessão com um atleta e a gente fez a visualização, foi a primeira vez. E ele, quando a gente terminou a técnica, antes de encerrar a sessão, ele falou assim: eu não estava aqui. Eu estava realmente treinando, fazendo tudo aquilo que você estava me falando durante a técnica. Porque como que é? Você conduz o atleta para um relaxamento, para diminuir o nível de consciência, ou seja, ele abstrair as, as distrações do ambiente, né? E daí você induz ele a imaginar determinadas situações específicas do esporte dele, da posição dele. E óbvio que também relacionado a algum objetivo que ele tenha, né? Então, depois disso, ele visualiza, e daí a gente trabalha muito os sentidos desse atleta. Então, imagina o cheiro da quadra, imagina o som que você tem ao longo do treino, imagina a visão dos seus companheiros de equipe enquanto você está ali desempenhando, enfim, a sensação na pele que você tem ao fazer uma transição defensiva. Enfim, a gente vai fazendo induzindo ele a pensar tudo isso, e depois a gente encerra a técnica, e daí a gente conversa sobre isso e ensina o atleta a fazer isso sem ser na sessão, ele fazer isso por conta dele, né? Porque eu acho que a gente aí tem autofala, enfim, tem muitas técnicas dentro da psicologia, mas eu acho que o mais importante é a gente munir os atletas com essas ferramentas para eles utilizarem, né? Porque o grande objetivo de qualquer processo psicológico é tornar o atleta autônomo, né? Ele não pode depender do psicólogo, né? Ele pode adorar estar com o psicólogo, fazer as sessões, se sentir bem depois de uma sessão, tal. Mas ele tem que ter as ferramentas, porque na hora do jogo o psicólogo não está ali com ele. Na hora do jogo o psicólogo pode estar até ali assistindo o jogo, né, na TV ou ali na quadra, no campo, enfim, mas ele não está ali. E então essas técnicas, essas estratégias é para munir os atletas para eles terem essa autonomia. O que eu posso utilizar? Eu posso utilizar uma visualização antes do dia do jogo. Eu posso utilizar uma estratégia de autofala antes de cobrar um lance de pênalti. Eu posso utilizar uma estratégia de mindfulness na hora que eu estou ali me preparando para entrar em quadra. Enfim, daí ele vai saber exatamente o que ele pode utilizar ali de ferramenta, né? Não, ótimo. Você deu os melhores exemplos. E a visualização é algo que eu gostava muito, né, quando a gente fazia as sessões e que eu uso até hoje, né? Uma das técnicas que eu uso até hoje, né? Então, toda cirurgia que eu vou realizar, eu faço planejamento cirúrgico, eu me tenho um tempo para estar fazendo a visualização, para estar vendo, né, os principais desafios ali da cirurgia, os principais passos, para eu já tentar me precaver, já tentar, né, esse é o momento mais desafiador, então nesse momento ali você tem que ter calma, nesse momento você tem que ter todas as ferramentas ali em mãos, nesse momento você tem que ter um foco da equipe ali. Então, não só, né, essas técnicas são para um alto desempenho, né, no esporte, né, mas também são facilmente transportadas para qualquer profissional que busca também esse alto desempenho, né? Então, seja eu
como médico, cirurgião, seja qualquer tipo, né? Um psicólogo, um fisioterapeuta, né? Qualquer profissional que queira, né, ter, né, esse nível elevado, né, da sua prática, né, você consegue enxergar isso, né? Então, você se cercando do ambiente, você trazendo, né, antes, né, o ambiente, tudo fica mais fácil na hora, você enxerga com mais clareza as oportunidades, você também tem mais calma, né, para estar enfrentando os desafios, né? Então, são habilidades, né, que eu vejo, né, assim, cada tempo que passa, cada, né, desafios vão acontecendo na minha vida, né, eu vejo que assim, serve para tudo, né? Sim, e é muito interessante isso que você falou, né, Renan? Porque eu lembro que você conseguia fazer essa transição de quando a gente usava uma técnica no Renan atleta lá atrás e depois no Renan médico, no Renan cirurgião. E realmente pensa, você performa cada vez que você entra no centro cirúrgico, você está performando ali. Né? Então, saber que, né, o esporte ele é uma metáfora da vida. O que a gente tem ali de ferramentas no esporte, o que a gente vê no esporte também acontece na nossa vida. Então, não são ferramentas que são restritivas apenas aos atletas, elas podem ser muito benéficas para pessoas que têm profissões mais, digamos assim, convencionais, né? Outros tipos de carreiras para além do esporte, né? É isso aí. Então foi, né, ótimo, né, todos esses assuntos, esse papo, né, então, nossa, tem tantos assuntos, outros temas, né, é muito interessante, né, para a gente conversar. Eu vou abrir aqui a conversa aqui, da live e vou trazer aqui alguns comentários do pessoal, né, para a gente também estar trazendo aqui a público, né. Sim. Então, vamos lá. Tem, né, bastante elogios, então, né, acho que o pessoal gostou, né, acho que foi um assunto Bom. relevante, né, que cabe na prática de todos, né. Então aqui, né, o Yuri, né, como fisioterapeuta, acho muito de alinhar a expectativa junto com a equipe multi, é muito importante, né, que ele colocou aqui, acho muito importante a expectativa junto com a equipe multi, né, exato. O Tony, doutor, qual o impacto emocional em um atleta adolescente quando não acontece a profissionalização ou tem alguma lesão que afeta o rendimento, né? Então, acho que essa é uma pergunta boa para você. Sim. Bom, é uma pergunta muito interessante. Obrigada, Tony, pela pergunta. O que é importante, né? A gente pensar que esse atleta adolescente ele tinha uma expectativa de se tornar profissional, né? E essa expectativa foi frustrada. E por alguma razão, seja por uma lesão, né? Então, tem algumas lesões que tornam, né, o atleta incapacitado de dar continuidade ao esporte dele, né? Então, eu já tive a oportunidade de atender atleta que teve uma lesão mais a nível cardiológico, que ele não poderia dar continuidade à prática esportiva, né? Então, a gente tem que identificar qual foi a razão pela qual esse atleta adolescente de categoria de base não deu seguimento e fazer uma transição de carreira. Imagina que esse atleta se lesionou e depois dessa lesão, por orientação médica, ele não poderia dar continuidade. Isso é um cenário. Agora, um atleta que depois da lesão ele ficou tão traumatizado, não teve uma reabilitação psicológica nesse processo e ele não quis mais o esporte, ele achou que não era para ele. Então, entender o que levou esse atleta a não dar continuidade nessa profissionalização, ou ele foi dispensado do clube, enfim, tem N cenários, né, para ajudar esse atleta a ressignificar, para não ficar uma marca do tipo, uma frustração que ele vai carregar para a vida toda, de um fracasso, entre aspas, quando na verdade não é. Foi um plano, uma expectativa que não foi concretizada, mas que a gente pode explorar outros tipos de situações, outros tipos de cenário para aquele atleta. Então, a minha orientação nesse caso em específico é fazer um acompanhamento psicológico, né? Para que esse atleta faça essa transição, se for uma transição voluntária, eu não quero mais ser atleta, que ela seja feita de uma maneira que ele se sinta seguro para seguir em frente
na outra carreira que ele escolheu, e se foi uma transição involuntária, ou seja, ele foi dispensado, ou não teve mais oportunidades, ou foi por orientação médica que ele não daria continuidade, também ressignificar isso, né? Para não ficar uma frustração que não foi resolvida, que não foi elaborado, um luto que não foi elaborado. Porque, de novo, né? Quando a gente envolve frustração, envolve um luto ali. Ele imaginava que seria um atleta profissional. E o fato de não se tornar um atleta profissional, houve um luto ali. Esse atleta profissional morreu, entre aspas. Essa idealização, essa expectativa não se concretizou. Não, exato. E são os recomeços da vida, né? Então, nunca deixar de lembrar, né, todas essas habilidades que o atleta desenvolveu, né? Que com certeza, quando ele for aplicar em alguma outra profissão, ele também vai ter muitos benefícios, né? Eu vejo muitos exemplos, né, na faculdade de medicina. Então, tem muitos atletas que eram jovens, que tinham um caminho, né, para seguir o profissionalismo, mas por algum motivo ali não quis e optou por estar fazendo, né, a faculdade. E eu vejo que a grande maioria, né, tem muitas habilidades, né, que assim facilitam muito em comparação a quem, né, não teve, né, todo esse treinamento, né, toda essa trajetória no esporte, né? Então, foi como você disse, né? O esporte é a metáfora da vida, né? Então, tem muitos benefícios. Ele vai levar essa bagagem, né, Renan, para onde ele for, para a próxima escolha que ele tiver ali. Sim. E aí aqui o Magno falou também, né, da Bia Haddad, né, do tênis, né, que ela também teve esse afastamento, também, né, teve esse exemplo, né, bem lembrado, né. O Yuri também lembrou do Gabriel Medina também, que na temporada de 2022 ele se afastou do Campeonato Mundial de Surf para cuidar da saúde psicológica também, né. E aí aqui o Magno também perguntou, proporcionalmente as estratégias são de igual tamanho à prática de esporte amador? Né? Sim, né? Proporcionalmente, né? Como a gente conversou, não só para o esporte profissional, não para o esporte amador, mas como para qualquer tipo de profissão, né? Toda profissão tem um espaço para uma elevação de nível, para um alto rendimento, né? Então é através, né, um dos caminhos para se conquistar isso né, todo esse treinamento mental, né? Sem dúvida. Então aqui a Itália, assunto muito interessante, que bom que gostou. A Joana, sempre tão bom ouvir falar a Raíssa, parabéns. Obrigada, Eu Joana, também acho. querida. Inclusive, também sinto muita falta. O Magno, parabéns pela ter iniciativa, ainda mais trazer a Raíssa para falar conosco. Que bom. Aí aqui o Dimas, Dr. Dimas, que é um dos nossos sócios aqui da IoT. Parabéns, Dr. Renan e doutora Raíssa. Indica algum livro? Indica algum livro para a gente, Raíssa? Olha, deixa eu pensar aqui. Acho que um livro técnico seria muito denso, né? Mas assim, um dos livros que eu mais gosto, que mais mostra assim, o quanto que é importante o acompanhamento psicológico, eu gosto muito da biografia do Agassi, né? Do André Agassi, o tenista. Porque ali a gente vê muitos conflitos psicológicos ao longo de toda a carreira dele, né? Ele começa o livro falando, né, de uma final de um grande slam que ele iria disputar, que aquele era o pior dia da vida dele, aquele era o melhor dia da vida dele. Ou seja, ele vivia ali uma ambivalência de sentimentos relacionado ao esporte, porque ele, quando era criança, ele foi obrigado a entrar no tênis. Enfim, eu gosto muito desse livro porque ele retrata o quanto que um atleta passa por N situações na vida e o quanto que um acompanhamento psicológico, o quanto que o aspecto emocional ele interfere de uma maneira significativa no desempenho. E pensa, a gente está falando de um atleta que teve uma carreira ali de sucesso, né? Mas que passou por muitas situações ali bastante desafiadoras, né? Então, eu não sei se o Dr. Dimas gosta de tênis, mas essa é uma dica de um livro que eu acho bacana, né? Agora, se for
mais um aspecto assim de técnicas, né? Aí seria um livro mais técnico mesmo, né? Tem um que se chama Fundamentos da Psicologia do Esporte e do Exercício, que é do Weinberg and Gold. É um clássico, é um livro enorme, assim, e tem de tudo lá. Lá é a Bíblia de todo psicólogo do esporte, né? Então, esse daí seria um livro um pouco mais técnico, né? O do Agassi é mais para você desfrutar a história dele, né? Assim, e o que passa um atleta de alto rendimento. Ó, ficou a dica aí para você pensar em um livro aí para você também, hein, Raíssa. Para mim, deixa É, eu ver. para você fazer também um livro. Olha, eu te digo o que eu tô fazendo. Tá Então aqui, tá no quando tiver a forno. estreia, vamos fazer parte, hein? Com certeza, Renan. Que legal. Então aqui a Patrícia, ó, parabéns, prima, muito orgulho da profissional que você é. Obrigada. Silmara, parabéns pela live. E a Joana, e a família? Também devemos trabalhar a questão familiar. Muitas vezes são eles próprios que têm as expectativas. Ó, um abraço para Joana, querida. Eu tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar com ela no Porto, né? E ela trabalhava muito com as famílias lá, e isso é fundamental. Quando a gente está falando em categoria de base, então, é um pilar que a gente tem que trabalhar, tem que cuidar, porque em muitos momentos existe essa expectativa muito alta com relação a uma criança, às vezes de 13, 14 anos, e às vezes a gente, como psicólogo, também tem que fazer uma orientação familiar, né? De gerir essas expectativas, de da família não representar mais uma pressão para aquele adolescente, né? Para aquele atleta. E quando a gente está falando de atletas, né, de ponta também tem a questão familiar no sentido dele gerir a família, né? Então muitos atletas são pais, né, têm filhos e precisam, né, também gerir tudo isso como mais um dos papéis que ele vai desempenhar, ele vai performar na vida dele. Então a questão familiar é fundamental, né? Porque quando a gente consegue trabalhar bem essa família, ela se torna um pilar, uma força para aquele atleta, ela ajuda o atleta a equilibrar tantas coisas, né, diante do dinamismo do esporte. Né? Isso aí. Então aqui o Marcelo também, é um dos sócios da IoT, parabéns. O Tony, obrigado, doutor Renan e doutora Raíssa, pela live, foi uma esclarecedora abordando temas importantes. A Ellen, parabéns pela live, essa seja a primeira de muitas outras que virão, com certeza, muito obrigado. Maria Ângela, parabéns, IoT, doutora Raíssa. Agência Maré, parabéns. Então, é isso. Foi ótimo, né, esses minutos, esse bate-papo. A gente teve uma variância aqui de 20 até 30, né, telespectadores simultâneos ao vivo, né? Então, foi ótimo, foi muito bom esse público, um público que interagiu com a gente, deu para a gente ter vários ganchos, né, várias reflexões. E é isso, né? Acho que atingimos o nosso objetivo, né? A ideia, o objetivo, né? É caminhar por seguir esse caminho, né? A gente trazer profissionais que fujam ali da rotina ali, né? Da nossa área, né? De ortopedia, né? Para a gente movimentar, né? O nosso Instagram, né? Com outros assuntos de suma relevância. Então, acho que aproveitar essa oportunidade, né? Do que o online nos traz para estar chamando isso, para a gente estar oferecendo isso para os nossos seguidores, para o nosso público, é muito importante, né? Não é um tratamento não é só ortopédico, né? Quando se trata de ser humano, o tratamento ele é multidisciplinar, e só vamos atingir os nossos objetivos, né? Assim. Queria estar agradecendo a Raíssa. Essa live, a primeira live, então, é uma live internacional. A Raíssa está falando diretamente de Portugal. É verdade. Então, agradeço muito a sua disponibilidade, toda a sua atenção, todo o seu carinho de sempre, todas as suas explicações, todas, né, fala com muita propriedade. Mas tenha, né, muito sucesso e conte sempre conosco. Bom, eu que agradeço muito.
Agradeço o convite, Renan. Para mim foi um enorme prazer, uma honra, né, participar da estreia desse quadro, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que vão vir muitos profissionais aqui para trazer mais conhecimento, né? Agradecer a todo mundo que participou da live, né? Eu vi ali ex-alunos meus, né? O Alexandre, a Mariana, a Joana que trabalhou comigo, a minha prima Patrícia, a minha mãe que eu vi agora. Enfim, tanta gente aí que mandou pergunta, que mandou os parabéns, só tem a agradecer, né? E a gente construiu essa live juntos, então também agradecer você pelas perguntas, Renan, muito inteligentes, muito pertinentes, né? E a oportunidade de falar sobre saúde mental, que é sempre algo que eu acho muito importante, relevante a gente trazer para o público em geral, né? Isso aí. Então, né, mantendo aí a nossa pontualidade, 8h30. Muito obrigado mais uma vez. E até mais. Até mais, Tchau, obrigada. Tchau, tchau. tchau, 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 pessoal. sucesso. Obrigado. Boa noite.